comprar uns doces pra me ajudar? Não, obrigada, hoje não. É que minha avó tava muito doente e eu tô vendendo esses bombons pra ajudar ela com o tratamento. Não, realmente não, hoje não. Ah, mas você nem olhou os que tem aqui, olha. Tem vários, tem esse aqui. Isso é uma delícia. Você não quer experimentar nenhum? Ah, por favor, o preço tá muito bom. Eu já disse que não, você tá me atrapalhando, licença, por favor. Ah, moça, mas dá mais uma olhada aqui, ó. Que tem de leite, tem de, olha, maracujá. Tá. Me dá um. Ai, moça, muito obrigada, tá?